Hegel propõe um pensamento sistemático. Isso significa que o seu pensamento é organizado e estruturado sobre a totalidade das coisas, o que faz com que a sua filosofia seja plural e inclusiva. Para Hegel, o conhecimento, a totalidade das coisas, o absoluto, somente pode ser aprendido mediante dialética, o que torna importante entender esse conceito. A dialética, em termos hegelianos, é a própria realidade. Não é um viés metodológico, alguma coisa estática, porque ela está em constante movimento, assim como a própria realidade. Com a dialética, a filosofia hegeliana se torna conciliadora entre ilustração e romantismo. Então, para a gente entender a dialética, é em vão tentar compor ela como uma mera bricolagem de eventos, porque se ela é viva, orgânica, a própria afirmação, negação, negação da negação, essa própria reconciliação gerada pelo processo abre espaço para novas cisões, porque o processo é infinito, assim como a nossa natureza. A totalidade presente na dialética, então, ela expõe a importância do trabalho negativo, sem o qual é impossível avançar a história. O negativo é importante para a filosofia hegeliana, através dessa própria antinomia que a gente vê o avançar e a suprassunção de um novo conceito. A filosofia para Hegel, tida como uma ciência do tempo presente, somente tem caráter sistemático à luz do hegelianismo. Então, para a gente fazer a filosofia, para responder essas questões atuais do nosso tempo presente, a gente precisa entender a historicidade e a totalidade dos eventos. Então, a historicidade também se torna uma questão fundamental para Hegel. A história, o peso histórico. E a posteriori, mas não em referência a Kant, vai destacar a importância da paciência do conceito para o filósofo, porque a filosofia hegeliana, ela se propõe a ser uma filosofia do tempo presente, mas é necessário ter paciência porque cada conceito tem o seu tempo. Então, ela é uma filosofia inimiga da pressa. Essa é uma filosofia que, através da dialética, vai se responsabilizar pela transformação conceitual que deve vir de forma natural e gradual. Bom, diante do exposto, forçoso é compreender o momento atual vivido como processo de negação na dialética hegeliana. A pandemia é um momento dentro da dialética, é uma realidade que vai ser suprassumida pelo todo, e assim evidencia-se a importância do trabalho negativo, já que é um momento da história. Hegel também traz muita importância para a história para a compreensão da realidade. O momento, claro, horrível, não determina o nosso fim, mas é apenas um momento da história e a história continua. Hegel também vai trazer a importância do Estado como sendo parte fundamental da garantia das liberdades individuais. E nesse momento pandêmico, isso se explicita, porque o Estado é quem precisa garantir a liberdade do indivíduo. E isso é feito principalmente pela garantia da saúde e pela compra de vacina, que irão garantir a liberdade de fato. Por fim, com a paciência do conceito, Hegel situa-se como um filósofo contrário à pressa. O presente é importante e uma das virtudes necessárias para compreendê-lo é a paciência. O presente é a verdadeira dádiva e propósito do sujeito, não a vida fora desse tempo. Filosofar, verbo intransitivo, pois que é a obra de um sujeito que não necessita de complemento. Filosofar é intuitivo, é obra do momento. Filosofar é fazer a história da filosofia. E como fazê-lo em tempo de pandemia? A coruja de Minerva somente começa seu voo com a interrupção do crepúsculo. Hegel é a visão do passado, presente e futuro. O presente, ainda que obscuro, é como a filosofia, imanente ao homem. A filosofia é a coruja de Minerva, a totalidade das coisas, coisas que a dialética leva, pois que é a própria realidade e não possui teto. Dialética não é método, é forma de levar a vida. Em Hegel se busca o absoluto. E filosofia não é sobretudo? De ilustração a romantismo, sujeito e objeto. Abjeta relação, liberdade e pandemia. Razão e paixão. Nada escapa. Filosofia é inclusão. A vivência põe em xeque o a priori. E há quem diga que piore. Mas dialética é a própria realidade e o trabalho do negativo, é verdade. Cumpre logo o seu propósito. O mundo é um logos. Logo, é preciso resistir. A pandemia é um momento, a história continua. E uma nova realidade será suprassumida. O mundo é apenas parte de um momento interno maior. Isso é dialética, isso é fruto disso, fruto de um processo histórico. Tudo segue seu ofício, tudo tem o seu propósito. Filosofia é ciência, e disso Hegel sempre soube. Autorreflexão da consciência para tudo que já houve. Porque o espírito é a própria evolução das formas de ser, da própria realidade humana. O Estado, por muitos demonizado, nem só de contratos nasce. Mostra logo a sua face na defesa do que há. Liberdade não faltará. Do Oiapoque ao Chuí a pandemia chegará, mas o Estado é necessário e sua liberdade garantirá. Vacina, direitos e liberdade. Se tudo for seguido e não faltar vontade, é verdade, o mundo voltará. A pandemia nos ensinou que tudo pode esperar, exceto a vida, que com o vírus fácil pode acabar. Economia ou lazer, tudo fica para depois, porque não haverá depois se depois da pandemia não houver vida, pois. A superficialidade, o imediatismo, não se importe com isso agora. Se importe com o agora. Paciência do conceito. Deixa a pressa de lado. O presente é uma dádiva. Fica aqui esse recado.